Existe uma cena nos evangelhos gnósticos que nenhum teólogo mainstream quer que você analise com cuidado. É o momento em que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Não qualquer pergunta. Uma pergunta específica, projetada para revelar algo que os discípulos não sabiam sobre si mesmos. No evangelho canônico de Mateus, Jesus pergunta: "Quem dizem os homens que o Filho do Homem é?" E Pedro responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus o abençoa. Está tudo bem. Mas no Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, em 1945, enterrado no deserto egípcio por 1600 anos, a mesma cena acontece de forma completamente diferente. Jesus faz a mesma pergunta. Pedro responde de um jeito. Mateus responde de outro. E então Tomé abre a boca e diz algo que muda tudo. "Mestre, minha boca é totalmente incapaz de dizer a que você se parece." E Jesus retira Tomé do grupo. Fala 3 coisas em segredo que ninguém mais pode ouvir. E quando Tomé volta, os discípulos perguntam o que Jesus disse. E Tomé responde: "Se eu disser qualquer uma das coisas que ele me disse, vocês vão pegar pedras e me apedrejar." Por quê? O que havia nessa resposta que os outros não podiam suportar? E mais importante, o que essa cena revela sobre a pergunta que Jesus estava realmente fazendo? E sobre o que as respostas revelariam sobre quem estava e quem não estava sob controle? Segura essa pergunta, porque ao final deste vídeo você vai entender o que ela significa e como usá-la hoje. Vamos começar com o que está documentado. O Evangelho de Tomé é um dos textos mais estudados da biblioteca de Nag Hammadi e um dos mais controversos. Consiste em 114 ditos atribuídos a Jesus, sem narrativa, sem milagres, sem crucificação. Apenas palavras. O estudioso da Universidade Harvard, Helmut Koester, argumentou que alguns desses ditos podem ser tão antigos quanto o material nos evangelhos canônicos. O dito 13 é o que nos interessa esta noite. Jesus diz aos discípulos: "Comparem-me a algo e me digam a que me pareço." Observe a estrutura dessa pergunta. Jesus não está perguntando: "Quem você acha que eu sou?" no sentido de identidade teológica. Ele está perguntando: "A que eu me pareço? O que você vê quando olha para mim?" Pedro responde: "Você é como um mensageiro justo." Mateus responde: "Você é como um filósofo sábio." Ambas as respostas são positivas. Ambas são respeitosas. Ambas enquadram Jesus através de categorias que o mundo arcônico, o mundo da autoridade e da hierarquia estabelecida, já compreende e aprova. Um mensageiro, um filósofo, papéis reconhecíveis, posições no sistema. E então Tomé diz: "Minha boca é incapaz." Jesus responde: "Eu não sou seu mestre, porque você bebeu, ficou embriagado da fonte borbulhante que eu tenho cuidado." Pense nisso. Jesus diz: "Você bebeu de mim, portanto não posso mais ser seu professor externo. Você interiorizou a fonte. Você se tornou a fonte." Isso é gnose. Não é crença numa autoridade. É transformação que torna a autoridade desnecessária. E é exatamente o que os archons e qualquer sistema de controle que opera como eles mais temem. Mas há algo mais profundo aqui. Por que Pedro e Mateus respondem como responderam? A professora Elaine Pagels, da Universidade Princeton, que dedicou décadas ao estudo dos evangelhos gnósticos, observou algo crucial numa entrevista a Harvard. O que os textos gnósticos sugerem não é quem é Jesus como questão central, mas quem você é. Como você se entende em relação a Deus? Quando Pedro responde que Jesus é um mensageiro justo, ele está revelando algo sobre si mesmo. Ele vive num mundo onde a espiritualidade acontece através de mensageiros, intermediários, autoridades externas.
A resposta de Pedro não é errada no sentido factual. É limitada no sentido cosmológico. Revela uma consciência ainda operando dentro do sistema que os arcons construíram. Um sistema onde Deus está lá fora, e você precisa de alguém que te conecte a Ele. A resposta de Tomé revela uma consciência diferente, uma que percebeu que a fonte não está fora, e que qualquer linguagem que tente capturar isso de fora vai falhar. Agora. Aqui está a pergunta que Jesus estava realmente fazendo. Não era sobre ele. Era sobre o espectro de consciência de cada um que respondia. E é exatamente esse mecanismo, revelar o nível de consciência através da forma como alguém responde a uma pergunta aparentemente simples, que vamos examinar agora. O Evangelho de Filipe, outro texto de Nag Hammadi, preservado no mesmo Códice 2 que contém o Evangelho de Tomé, faz uma afirmação notável. Ele diz que quem recebe a luz não pode ser visto nem capturado. Nada pode perturbá-lo, mesmo enquanto vive neste mundo. E acrescenta que essa pessoa já recebeu a verdade em imagens, e que o mundo se tornou para ela os éons. Isso é uma afirmação sobre invisibilidade arcônica. Segundo o Evangelho de Filipe, os arcons só conseguem perceber, identificar e exercer controle sobre aquelas almas que ainda estão operando dentro dos parâmetros do sistema arcônico. Uma alma que recebeu gnose, que interiorizou a luz, torna-se, literalmente, imperceptível para as forças que operam nas camadas inferiores. Um segundo texto de Filipe, citado por Epifânio, um bispo do século IV que escreveu contra os gnósticos, descreve a alma ascendendo depois da morte e encontrando guardiões em cada portão, cada um sendo um arcon. E a alma precisa responder a cada guardião com o conhecimento correto para passar. A alma que responde com a linguagem do sistema arcônico é detida. A alma que responde de onde está de fato, do lugar da luz interior, passa. Essa é exatamente a estrutura da cena do dito 13 do Evangelho de Tomé. Pedro responde com linguagem do sistema. Um mensageiro, uma categoria do mundo das autoridades. Um filósofo, uma categoria do mundo do intelecto estruturado. Ambas as respostas, na cosmologia gnóstica, seriam rejeitadas pelos arcons como sinais de uma alma ainda operando dentro da sua jurisdição. A não resposta de Tomé, minha boca é incapaz, é, paradoxalmente, a única resposta correta, porque é a única resposta que não vem do sistema. Agora, aqui está onde fica interessante para a sua vida hoje. Os arcons, na tradição gnóstica, operam através de um mecanismo específico. Eles definem os termos. Eles determinam as categorias através das quais a realidade é descrita e avaliada. Eles estabelecem o vocabulário dentro do qual as perguntas podem ser feitas e as respostas podem ser dadas. E qualquer resposta que use esse vocabulário, mesmo que seja tecnicamente correta dentro do sistema, confirma a jurisdição do sistema. A pergunta que Jesus fez aos discípulos era, em essência, um teste de soberania. Não de conhecimento teológico, de soberania cognitiva. De onde você está falando quando fala? De dentro do sistema ou de fora dele? Vamos olhar para o lado canônico da mesma cena. Em Mateus 16, depois que Pedro responde, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso é, por sinal, gnóstico no sentido estrito. Jesus está dizendo, essa resposta não veio do seu sistema cognitivo normal. Veio de fora do seu sistema habitual de processamento. Veio de cima. Mas mesmo assim, a resposta de Pedro é uma afirmação de identidade teológica, uma categoria. O Cristo, o Filho do Deus vivo.
Categorias que a tradição judaica, com toda a sua riqueza, havia preparado. Categorias que o sistema messiânico havia antecipado. A resposta de Tomé no Evangelho gnóstico é diferente. Não é uma afirmação. É uma dissolução de toda a afirmação possível. É o reconhecimento de que o que está diante dele não cabe em nenhuma categoria que o sistema produziu. Isso é a diferença entre pistis, fé em proposições recebidas, e gnose, conhecimento direto que transcende proposições. E essa diferença, esse espectro, é o que a pergunta de Jesus foi projetada para revelar. Vamos ser diretos sobre o que isso significa na prática. A tradição gnóstica classifica os seres humanos em 3 categorias. Esta classificação é documentada em múltiplos textos, incluindo os escritos do valentiniano Ptolomeu, preservados por Ireneu de Lyon no século II. Os haílicos, os materiais, aqueles cuja consciência está totalmente identificada com o mundo físico e com as suas necessidades imediatas. Para eles, diz a tradição valentiniana, não há possibilidade de ascensão enquanto permanecerem nesse estado. Os psíquicos, os animados, os da alma, aqueles que têm uma concepção parcial do divino, que vivem através de fé e de obras, que operam dentro dos sistemas religiosos estabelecidos. Esses são, e isso é importante, os cristãos comuns, como a tradição valentiniana os via. Não condenados, mas limitados pelo fato de que sua espiritualidade ainda opera através de intermediários e categorias externas. Os pneumáticos, os espirituais, aqueles que alcançaram gnose, conhecimento direto, aqueles que não precisam de fé porque têm conhecimento. Agora, antes que você pense que isso é elitismo espiritual, veja o que a tradição está realmente dizendo. Ela não está dizendo que algumas pessoas são superiores por natureza. Está dizendo que existe um espectro de consciência e que a posição de alguém nesse espectro, em qualquer momento, é revelada pela forma como ela responde a certas perguntas. Especificamente, perguntas que não podem ser respondidas corretamente, usando apenas o vocabulário do sistema que controla você. A pergunta de Jesus no Evangelho de Tomé é exatamente esse tipo de pergunta. E a ciência cognitiva moderna, sem usar linguagem gnóstica, mas descrevendo o mesmo fenômeno, confirma que existem diferentes modos de processamento que produzem respostas qualitativamente diferentes ao mesmo estímulo. O psicólogo Daniel Kahneman, em seu trabalho sobre os 2 sistemas de pensamento, distingue entre o pensamento rápido, automático, baseado em padrões, o sistema 1, e o pensamento lento, deliberado, capaz de questionar os próprios pressupostos, o sistema 2. As respostas de Pedro e Mateus no Evangelho de Tomé têm toda a aparência de respostas do sistema 1. Rápidas, categoricamente enquadradas, socialmente aprovadas. A não resposta de Tomé tem toda a aparência de uma ruptura do sistema 1. Um momento em que os padrões disponíveis são reconhecidos como inadequados e o ego recua diante do que está realmente sendo perguntado. Os arquons, na cosmologia gnóstica, operam através do sistema 1. Eles constroem os padrões. Eles programam as respostas automáticas. E qualquer pergunta que possa ser respondida através do sistema 1, qualquer pergunta cujas respostas já estão no banco de dados, é uma pergunta que opera dentro da jurisdição arcônica. A pergunta que Jesus ensinava era projetada para escapar desse banco de dados. Aqui está o que isso significa para você agora. Pense nas pessoas da sua vida e nas conversas que você tem sobre espiritualidade, sobre o divino, sobre o sentido da vida. Quando você faz uma pergunta genuinamente aberta, o que você acha que acontece depois da morte? Ou o que você sente quando pensa em Deus?
ou qualquer pergunta que toque no núcleo da experiência espiritual, observe como a pessoa responde. Ela vai buscar uma categoria pré-fabricada? Uma resposta que ela recebeu de uma instituição, de um livro, de uma tradição, sem realmente examinar de onde veio? Ou ela vai pausar? Vai reconhecer que a pergunta toca em algo que as categorias disponíveis não conseguem capturar completamente? Vai falar a partir de um lugar de experiência genuína, em vez de um lugar de repertório aprendido? Essa não é uma divisão entre crentes e não crentes, entre religiosos e seculares. Existe gente profundamente religiosa que responde do segundo modo, de dentro de uma experiência genuína. E existe gente que se considera espiritual, que responde inteiramente do primeiro modo, de dentro de um sistema de categorias herdadas que nunca foram realmente habitadas. A pergunta não revela o conteúdo das crenças de alguém. Revela a relação de alguém com suas próprias crenças. E é exatamente isso que os archons, na tradição gnóstica, precisam que permaneça invisível. Elaine Pagels, da Universidade Princeton, uma das mais respeitadas estudiosas do cristianismo primitivo do século XX, identificou algo que ainda hoje provoca desconforto acadêmico. Os textos gnósticos foram suprimidos não apenas porque contradiziam doutrinas específicas. Foram suprimidos porque contradiziam uma estrutura de poder. Numa entrevista à escola de pós-graduação de Harvard, ela colocou da seguinte forma: os ensinamentos que não eram úteis para institucionalizar esse movimento muito diverso e disperso foram os que os bispos descartaram. Porque eles diziam à igreja primitiva: nós não queremos que as pessoas pensem que podem fazer isso por conta própria. Elas devem vir à Igreja Católica e ser salvas através de nós. Isso é, de acordo com Pagels, uma questão de poder institucional, não de verdade teológica. O dito 3 do Evangelho de Tomé, que citamos no último vídeo, diz que o reino está dentro de você e fora de você. Isso não é compatível com uma instituição que se posiciona como intermediária necessária entre você e Deus. O dito 13, que analisamos hoje, diz que o discípulo que interiorizou a fonte já não tem mestre externo, que a resposta correta é a que não pode ser formulada em categorias externas. Isso não é compatível com uma tradição que define a salvação como adesão a proposições específicas formuladas por autoridades externas. O bispo Atanásio do Egito, recém-financiado pelo imperador Constantino, como Pagels observa, tinha 2 propósitos em sua famosa Carta Festal, de 367. E C. Estabelecer os únicos livros que os cristãos deveriam ler e garantir que esses livros apoiassem a doutrina da salvação através da Igreja. Logo depois dessa carta, alguém enterrou 13 códices no deserto. Isso não é conspiração. É a história normal da consolidação institucional. Todo sistema de poder, religioso, político, econômico, define os termos do discurso legítimo. E qualquer coisa que ensine as pessoas a questionar os termos do discurso, em vez de apenas operar dentro deles, representa uma ameaça ao sistema. A pergunta que Jesus ensinava, a que me pareço? É uma pergunta que desafia os termos. Não aceita as categorias disponíveis como suficientes. Não opera dentro do vocabulário aprovado. E é por isso que a versão dessa cena que chegou até nós no cânone, a versão de Mateus, onde Pedro responde corretamente dentro dos termos messiânicos estabelecidos, é a versão que se tornou o fundamento de uma estrutura de poder. Sobre esta pedra construirei minha igreja. Não sobre a não-resposta de Tomé, sobre a resposta categórica de Pedro. Ambas as versões estão documentadas. Ambas revelam algo verdadeiro. E a tensão entre elas é a tensão entre 2 tipos de espiritualidade
que coexistiram no cristianismo primitivo e que a seleção institucional resolveu de uma forma muito específica. Então, como você usa isso? Não como um teste para julgar os outros, como um instrumento de discernimento e de autoconhecimento. Aqui estão 5 práticas baseadas diretamente no que examinamos. Prática 1. Faça a pergunta de Tomé. Nas suas conversas sobre espiritualidade, com amigos, familiares, com você mesmo, pratique fazer perguntas que não podem ser respondidas com categorias pré-fabricadas. O que você sente, não o que você acredita. O que você experimenta quando pensa no divino? Observe a resposta, não para julgá-la, para lê-la. Prática 2. Observe a própria resposta. Antes de responder a qualquer pergunta espiritual, por que você acredita no que acredita, o que acontece após a morte, quem é Deus para você? Pause. De onde está vindo sua resposta? É algo que você realmente habitou? Ou é algo que você herdou e nunca examinou? A diferença entre pistis e gnose começa aqui. Prática 3. Reconheça as categorias do sistema. Os arcons operam através de vocabulários. Você está salvo ou não? Você é crente ou descrente? Você é espiritual ou materialista? Qualquer enquadramento binário que exige que você escolha entre opções pré-definidas e que pune a não resposta de Tomé como evasão ou heresia é um enquadramento arcônico. Aprenda a reconhecê-lo. Prática 4. A embriaguez da fonte. Jesus diz a Tomé: porque você bebeu, ficou embriagado da fonte borbulhante que eu tenho cuidado. Essa é uma metáfora para a gnose, para o conhecimento direto que transforma a relação com a realidade de forma irreversível. O que em sua vida tem o caráter dessa fonte? O que, quando você se aproxima, te faz mais vivo, mais presente, mais incapaz de se contentar com respostas de segunda mão? Cultive isso. Prática 5. A soberania da não resposta. A resposta de Tomé: minha boca é incapaz. É a mais corajosa do texto. É o reconhecimento honesto de que o que está sendo perguntado excede o que o sistema pode formular. Aprenda a dizer isso. Não como evasão, como honestidade. Eu não tenho uma categoria para isso ainda. Eu sei que experienciei algo, mas não tenho palavras que o façam justiça. Isso é mais próximo da gnose do que qualquer resposta fluente formulada dentro de um vocabulário herdado. Aqui está o que a cena do dito 13 revela quando você a olha completamente. Jesus não estava testando os discípulos para ver quem tinha as respostas teológicas certas. Estava revelando, com compaixão, não com julgamento, onde cada um estava no espectro da consciência. Pedro e Mateus responderam de dentro do sistema. Tomé respondeu de dentro da experiência. E Jesus retirou Tomé. Não para premiá-lo com um segredo exclusivo como forma de elitismo, mas porque havia algo que só podia ser transmitido para alguém que já havia saído das categorias do sistema. Uma vez que você usa a linguagem do sistema para receber a mensagem se transforma em algo que o sistema pode processar e, portanto, controlar. O que Jesus disse a Tomé em segredo, ninguém sabe. O próprio texto insiste nisso, mas o que Tomé disse sobre isso é revelador. Se eu disser, vocês vão me apedrejar, e fogo virá das pedras e vai devorar vocês. O que isso quer dizer? Que a verdade que Tomé recebeu era incompatível com o sistema de categorias que os outros discípulos ainda habitavam. Não porque fosse perigosa em si, mas porque um sistema de categorias, qualquer sistema de categorias, incluindo o sistema de categorias religiosas dos discípulos, reage à ameaça de dissolução com violência. Isso é o que os arcons fazem quando sua jurisdição é questionada. Não é necessariamente violência física. É a violência da rejeição, da patologização,
da rotulagem como heresia ou loucura ou ingenuidade. E a pessoa que bebeu da fonte borbulhante, a pessoa que encontrou a sua, precisa estar preparada para isso. Porque a soberania espiritual nunca foi popular entre os sistemas que precisam de dependência para operar. Se este vídeo abriu algo em você, compartilha. Não pelo algoritmo, porque alguém que você conhece pode estar pronto para essa pergunta. E a única coisa que o impede de fazê-la é não saber que ela existe. No próximo vídeo, vamos olhar para o dito 77 do Evangelho de Tomé, onde Jesus diz que é a luz que está acima de tudo, que é o todo, que o todo saiu dele e o todo voltou a ele. E o que isso significa para cada ser humano que carrega uma centelha desse todo no interior? Até lá, minha boca é incapaz. E isso é tudo.